Fala aí pessoal, beleza? Vídeo rápido aqui, eu não ia gravar sobre isso, eu até tinha falado que eu não ia gravar, mas me pediram tanto, eu vou fazer um videozinho rápido que saiu a questão da taxação de fundo imobiliário. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz, quais seriam os impactos se fosse taxado o fundo imobiliário, eu vou deixar aqui na descrição. Obviamente, se isso acontecer, e em algum momento vai acontecer, a gente está falando de um negócio que a gente sabe que a gente é um país que precisa taxar, precisa tributar, então em algum momento isso vai acontecer, tanto de ação quanto de dividendo, lembrando que os dividendos de empresas já foram tributados lá na década de 90, né? Nesse vídeo aqui eu cito a lei que era. Então todo ano, pessoal, quando o Paulo Guedes também estava, se falou da questão da taxação de fundo imobiliário, e mais uma vez, nessa ânsia do governo querer tributar mais, eles precisam achar alguma maneira de aumentar a arrecadação. E aí, pessoal, saiu essa notícia mais cedo, né? Fundos imobiliários e fiagros podem ser taxados pelo governo. Aqui falando da tributação de fundos imobiliários, pode impactar a aposentadoria. Aí falando sobre, os fundos imobiliários podem ser taxados pelo governo, de acordo com fontes e que falaram na reportagem, uma minuta do texto da reforma tributária que está em discussão no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que vai ser apresentada agora na quarta-feira, propunha essa questão de tributar os rendimentos, mas na verdade seria tributado na forma de como foi a reforma tributária, né, que seria o IBS e o CBS, em vez de ser imposto de renda, seria o IBS e o CBS. E aí eles falam que poderia variar de 10 a 20%, reduzir a rentabilidade dos cotistas. É basicamente o imposto de renda se fosse pensar em vez de 20%. E aí, pessoal, a gente tem o grupo do WhatsApp, aliás o link tá aqui embaixo, rolou maior burburinho, eu fiquei quieto praticamente o dia todo sobre isso, mas o que é importante é o seguinte, pessoal, antes de eu continuar, a gente tem que entender que se você investe em fundo imobiliário por causa da isenção, tá tudo errado. Você não deve investir, obviamente a gente tem que aproveitar enquanto nós temos a isenção, que é desde quando começou, lá há 30 anos, é assim. Mas esse não é o principal objetivo de investir em fundo imobiliário, até porque quando você investe em imóvel físico e você tem o aluguel como o seu rendimento, assim como você tem o rendimento do fundo imobiliário, você é tributado no aluguel também, no aluguel do imóvel físico. No caso de fundo imobiliário, não. E essa é uma das grandes atrativos, inclusive. Não posso negar que seja um grande atrativo. E também não posso negar que isso deve e vai impactar se isso acontecer. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o foco do seu investimento em fundo imobiliário não deve ser por causa da isenção. Se você investe no fundo imobiliário por causa da isenção, você não entendeu ainda para que serve esse ativo. Esse é um ponto muito importante. E voltando aqui, até porque eu não quero me alongar muito nesse vídeo, saiu hoje, agora há pouco, né, há 3 horas, não haverá taxação sobre fiagro, fundo imobiliário, diz deputado Reginaldo Lopes do PT, tá, que é da base do governo. Ele falando aqui, ó, o deputado Reginaldo Lopes disse nessa segunda-feira que não haverá taxação de fundos imobiliários nem fiagros no âmbito da reforma tributária. Aí ele fala aqui que ele fala do que o governo colocou na mesa. Deixa eu até mostrar a reportagem do valor, né, que mostra isso, né, a questão da tributação, que inclusive foi base lá na matéria da Suno. Deixa eu voltar aqui. Então, essa questão, então ele fala, a taxação sobre a renda é outra coisa, mas nós não estamos tratando nada de renda, afirmou Lopes. Na sequência, o deputado Cláudio Cajado, PP, também do grupo de trabalho, repetiu, não haverá taxação sobre o capital dos fiagros e fundos imobiliários. E aqui, pessoal, então, tá claro, isso aqui foi mais uma fumaça, e aqui tem um ponto que é o seguinte, eu vi muitas pessoas falando, isso não vai dar em nada, a questão é a seguinte, eu vejo isso muito, eles jogam na mídia para sentir a recepção. Como já deu tanta pancada isso hoje, provavelmente ele já citou para deixar a gente recuar. Então ele sempre joga um verde, principalmente quando a gente está falando de tributação, a gente não pode duvidar nada do Estado, do nosso governo. E um outro ponto, pessoal, que é o seguinte, isso eu já falei há muito tempo, o mercado de fundo imobiliário ele é bem organizado. Se vocês lembrarem, inclusive da própria taxação, lembra da questão do MXRF também, do que a CVM fez, aquela questão toda, a cadeia é muito organizada. E, além disso, os fundos imobiliários contam com uma bancada do agro na Câmara dos Deputados muito forte. É a maior bancada, a bancada mais forte
no nosso Congresso. E como os fiagros, eles caminham na estrada pavimentada, como diria o Otaciano, pavimentada pelos fundos imobiliários, e aproveita essa isenção que os fundos imobiliários têm, você tributar fundo imobiliário, necessariamente você tributaria fiagro. E isso causaria um rebuliço total, porque o fiagro está movimentando a cadeia do agronegócio. Então, a grande vantagem, a grande sorte dos fundos imobiliários também é que a bancada do agro é muito forte. Então, dificilmente isso vai passar. Então, mas o que eu quero trazer, o ponto central desse ponto é, tome, e aí volta naquele vídeo que eu fiz no domingo retrasado, tome muito cuidado, sim, se basear pelo que está saindo na notícia, pelos ruídos de notícia. Eu já vi gente que falou que ia vender fundo imobiliário tudo hoje, os fundos imobiliários caíram bastante hoje, obviamente tem uma conjuntura muito grande em cima disso, mas até a questão da taxa de juros, inclusive o IPCA hoje bateu quase 6,50. Mas é só para vocês entenderem que não tomem nenhuma atitude com base nesse tipo de ruído. Tá? Deixem para tomar quando de fato isso acontecer. Aí eu venho, gravo, a gente pode fazer, eu faço uma live com vocês, mas tomem muito cuidado com isso, tá? Eu não ia gravar esse vídeo, eu até cheguei a comentar que quem fez o vídeo hoje de manhã era tudo caça-clique, mas me pediram tanto para eu fazer esse vídeo, eu fiz esse vídeo mais para acalmar os corações. Beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.